Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o segundo vídeo depois da minha volta aqui pro canal. Se essa é a primeira vez que você está assistindo o vídeo aqui do canal, se inscreva aí, conheça os outros vídeos que eu já postei. Enfim, hoje é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, principalmente para quem ainda não sabe como funciona a estrutura da redação. O tema do vídeo é o modelo de redação do Enem, passo a passo. Eu vou falar aqui como funciona a estrutura. Para começar, o modelo de redação do Enem é um modelo dissertativo argumentativo. O texto é um texto dissertativo argumentativo, na qual o candidato, o estudante, recebe um tema e vai escrever sobre esse tema, o estudante vai escrever sobre esse tema. Por que dissertativo argumentativo? Porque você vai escrever utilizando argumentos, defendendo uma tese, um posicionamento sobre esse texto. Ou seja, você recebe um tema e você vai tentar convencer o leitor que aquele tema é um problema utilizando argumentos. Mas resumindo, a redação do Enem, ela busca avaliar a capacidade do estudante, do candidato, de resolver um problema. Questão assim que muita gente tem dúvida é em relação ao título. Então, a redação do Enem não é obrigatório você utilizar um título. Eu particularmente não gosto de utilizar o título porque eu geralmente não tenho ideia de qual título que eu vou colocar lá, então eu prefiro nem usar o título. Assim, se você for utilizar o título, você pode ganhar ponto se o título estiver de forma adequada, mas você pode perder ponto também se o título não estiver de forma adequada, não estiver de acordo com o texto, o título estiver sei lá, fala sobre uma coisa e o teu texto fala sobre uma coisa totalmente diferente. A redação fala sobre outra coisa. Para começar, a redação do Enem ela é dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente é assim, um parágrafo um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, que é onde finaliza a sua redação. É basicamente isso, início, meio e fim, O início é a sua introdução, você vai começar a redação abordando sobre o tema e sobre o que você vai falar. E o desenvolvimento você vai entrar de cabeça, e argumentar, que eu vou já explicar aqui. E na conclusão, você vai concluir a redação e, além de concluir a redação, você vai fazer uma proposta de intervenção. Então, a introdução, ela funciona basicamente assim, a estrutura dela. Primeiro você contextualiza, depois vem a sua tese e depois um encaminhamento para a argumentação. Você vai falar sobre os seus argumentos e você vai abordar no texto. Eu acho que eu vou colocar um esquema que fica mais organizado e de forma que vocês entendam melhor aí na tela para vocês sobre a estrutura da introdução. Entende? Você pode iniciar essa redação de várias formas. Eu fiz um vídeo aqui, vou botar o link na descrição e no card para vocês depois ir lá assistir 4 formas de começar a redação. Tem várias formas de você começar. Você pode, por exemplo, citar a Constituição Federal, citar um livro, um filme, uma série, um fato histórico. Aí então funciona basicamente assim. Você contextualiza, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da Constituição Federal. Dá para citar a Constituição Federal em muito tema, entendeu? Ela é de forma universal na redação. Por exemplo, um tema aqui sobre o tema intolerância religiosa. Por exemplo, eu coloco: a Constituição Federal de 1988 preconiza e assegura o direito de liberdade de expressão a todos os cidadãos. Basicamente isso. Eu fiz aqui de forma improvisada. Ponto. Essa é a primeira frase da sua introdução. A Constituição Federal, ponto. Isso é sua contextualização. Essa é a primeira parte da sua redação, mas você pode contextualizar, como eu já falei, de várias formas. Eu contextualizei aqui de forma improvisada utilizando a Constituição Federal. Agora é a segunda parte da sua introdução, é a sua tese. Você vai dar seu posicionamento em relação ao tema. Você vai apresentar o tema agora e dar seu posicionamento. Por que a tese? A tese é um posicionamento, é a minha opinião sobre o tema. Qual foi a minha opinião sobre o tema? Eu falei que o tema é um problema e que o problema é real. O problema realmente acontece na sociedade brasileira. E é basicamente isso, a sua tese é isso, é seu posicionamento. Eu me posicionei dessa forma. Disse que o tema intolerância religiosa é um problema e que realmente acontece na sociedade atual brasileira. Ponto. Agora é a terceira parte da sua introdução, que você vai falar, é um caminho para a argumentação. Agora você vai apresentar os seus 2 argumentos que você vai apresentar ao longo do texto do desenvolvimento, que são os 2 argumentos que é para sustentar a tese. A tese é meu posicionamento. Eu utilizo 2 argumentos para sustentar o meu posicionamento. E para apresentar os 2 argumentos, eu utilizo basicamente uma frasezinha que é assim: essa realidade
tem frutos tanto no, aí um espaçozinho, onde eu vou colocar meu primeiro argumento, quanto no, aí o espaçozinho onde eu vou colocar meu segundo argumento. Você pode utilizar isso. Ponto. Aí acabou a sua introdução. Você apresentou, você contextualizou, você falou sua tese, apresentou o tema dentro da tese e você falou seus dois argumentos. É basicamente isso. Agora é o desenvolvimento. Lembra que eu falei que o desenvolvimento é onde eu vou falar sobre os meus argumentos. E como eu botei dois argumentos, sempre é dois argumentos, né? Então, como eu botei dois argumentos, é de forma simultânea. O primeiro argumento para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo argumento para o segundo parágrafo de desenvolvimento. E a estrutura dos dois parágrafos é da mesma forma. Você vai falar sobre as causas e consequências. O desenvolvimento é basicamente isso. Você vai problematizar. Problematizar falando sobre as causas, consequências. Você pode citar um tanto de coisa também. Pode colocar dado estatístico. Isso serve para enriquecer o seu posicionamento, enriquecer o seu argumento. Dá para você citar uma cena que você viu num filme, um certo filme, uma certa série. Então, desenvolvimento é basicamente isso. A mesma coisa no desenvolvimento 2. E agora é a última parte do texto, que é a conclusão. Você vai finalizar o texto agora, só que além de finalizar o texto, você vai criar uma proposta de intervenção. Quando você começa seu parágrafo de conclusão, você precisa recapitular e relembrar o tema, para o seu corretor ver que você não esqueceu do tema em momento algum dessa redação e que agora você vai resolver os problemas relacionados a esse tema. Agora você vai começar a sua proposta de intervenção. A proposta de intervenção funciona basicamente assim. São 5 elementos. O primeiro elemento é o agente, um órgão do governo, um ministério, uma secretaria que vai resolver os problemas que você abordou no texto. O segundo elemento é o que ele vai fazer, é a ação. O terceiro elemento é o por meio de quê, através de que ele vai resolver esse problema, entendeu? O quarto elemento é a finalidade, qual a finalidade, né? Qual é o efeito dessa ação. E o detalhamento. É muito importante destacar que, porque eu já vi redações que algumas pessoas colocam assim, o governo deve criar campanhas, não sei o quê. É bem importante enfatizar isso porque você vai acabar perdendo ponto. Porque o governo não é um agente específico. Por exemplo, o governo é tanta gente, o governo é os ministérios, é as secretarias, é o presidente. O governo pode ser até a gente, entendeu? Então é bom sempre especificar quem é o agente do governo. O governo você coloca o Ministério da Educação, da Cultura. Aí sim é um agente específico, você tem que especificar e é importante você estudar os ministérios, pesquisa quais as funções dos ministérios para você saber na hora de utilizar na redação. E é basicamente isso, essa é a estrutura da redação. Se vocês tiverem alguma dúvida podem colocar aí nos comentários. Se você é a primeira vez que está assistindo o vídeo aqui no canal, inscreva, deixa o like, comente e ajude a compartilhar, porque isso vai ajudar muito o canal. É isso aí, até a próxima!